Seja bem-vindo ao Enfoque, claro, hoje dedicado à Grécia, em dia de Eurogrupo. Os convidados são Nuno Encarnação, Eduardo Cabrita e Raul Almeida. Muito boa tarde aos três. Raul Almeida, hoje começo por si, que nunca começo. Começava talvez por pedir aqui um comentário, de facto, às posições com que as duas partes chegam a este encontro. Posições mais extremadas, eventualmente, qual que seria de esperar? Sim, antes de mais, boa tarde e cumprimentar os colegas de painel também. Chega-se a esta reunião do Eurogrupo com posições extremadas e eu acho que é prudente, francamente, esta decisão logo inicial de não criar uma expectativa sobre uma decisão nesta reunião, portanto, porque as posições estão demasiadamente afastadas. Nós entendemos, e é de toda a conveniência para a Europa, que se chega a um ponto de equilíbrio no que se refere a este problema e, portanto, tudo o que seja prudência neste momento é aconselhável. Nós temos vivido, se repararmos, desde que o Syriza ganhou as eleições, nós temos vivido um tempo político de uma intensidade nova para nós, não estávamos habituados, nós vemos tudo e o contrário de tudo num espaço curtíssimo de tempo. Os sinais que nos são dados, tanto por Tsipras como por Varoufakis, são sinais um dia encorajadores e que criam otimismo, no dia seguinte são sinais de um ultimato, no dia seguinte vem uma chantagem, depois no dia seguinte já vem um recuo. Portanto, há aqui, e acredito que não seja inocente nem acidental, mas há aqui uma estratégia grega de alto risco, de confronto com a Europa, para tentar ganhar, provavelmente, posição negocial. Há digamos, quase um bailado entre Tsipras e Varoufakis, com papéis diferentes, alternando dia a dia, quase numa lógica de Dr. Jekyll e Mr. Hyde, não é? Mas que, de facto, tudo isto terá um propósito, acreditamos nós. O propósito será conquistar alguma flexibilidade e alguma compreensão para a posição grega. O que nós temos visto, ainda hoje, pelo responsável máximo da OCDE, é uma posição europeia prudente, que é simpática, agora que no essencial diz como tem de dizer. E ainda hoje na OCDE, a OCDE diz, sim senhor, nós estamos com o povo grego, não há nenhum europeu que não esteja e que não tenha compreensão com o povo grego. Fala também de uma questão eventualmente nova nas reações dos parceiros europeus, que é numa perspectiva de não haver a expectativa que as reformas gregas produzam efeitos no curtíssimo prazo. Sim, mas o essencial desta reunião e o que passa desta reunião é a Grécia a exigir a OCDE como substituição do FMI e a OCDE a dizer nós temos a maior simpatia pelo povo grego, poderá a prazo haver aqui uma perspectiva de, mas nós não temos os meios para assumirmos o papel do FMI. É isto muito claramente e com toda a simpatia e com sorrisos e afabilidade. É um bocadinho quase um upgrade da posição do Hollande, não é? Que a coisa se desenrola em 2 dias, nós temos a maior simpatia, mas não se toca a dívida é inegociável, portanto não se mexe, ponto final. Portanto, eles vão encontrando esta repetição de posições ao longo da Europa. E há aqui um ponto em que começa a haver, digamos, uma situação que é incontornável, que é os gregos vão ter de encarar a realidade mais tarde ou mais cedo. Vão dando alguns sinais, e temos de ser justos, vão dando alguns sinais aqui e ali. Ainda hoje víamos a esquerda que se cola ao Syriza, muito inflamada cá em Portugal, com as privatizações, e parece que, por exemplo, a questão, que era uma questão central e das tais inegociáveis da privatização do Porto de Pireu, já foi revogada e já avançará a privatização, por exemplo. Eu acho que o que poderá aparecer é a valorização de reformas e de medidas por parte do governo grego com uma valorização superior àquela que teriam normalmente como se fosse um cumprimento rotineiro de determinado programa. E tentar algum alívio em alguns pontos. Agora, isto cria problemas. Ainda vimos ontem, salvo erro, ou há 2 dias no máximo, o governo irlandês veio logo dizer o que houver para a Grécia também queremos para nós, como nós portugueses também devemos querer. Portanto, tudo isto são muitas variáveis em cima da mesa. É um processo negocial. O que Portugal diz é diferente. Portugal tem um programa cumprido,
tem uma situação que, à exceção de alguma esquerda irresponsável, é completamente E que diferente se da houver grega. uma conferência de dívida, não vai. Exatamente. E apesar da irresponsabilidade e da falta de sentido de Estado do ministro Varoufakis a vir envolver o nome de Portugal e de Itália no problema grego, a situação de Portugal, quer se queira, quer não, já lá vamos, é, até porque hoje houve felizmente, e emissão de graças aos dívida. portugueses, completamente diferente. Eduardo Cabrita, de um ponto de vista pragmático, não na Europa ideal, mas na Europa que temos, que é esta, qual é que acredita que seja o resultado mais provável de sair neste encontro, nestes pontos de encontro entre a Grécia e a Europa? O que é que acha que vai sair disto? Bem, boa tarde a todos. Eu não tenho aqui nenhuma função de oráculo relativamente, Evidente. sobretudo, àquilo mas que onde é que marcou... acha que pode ser possível o entendimento? Aquilo que é fundamental é pergunta. que haja o regresso àquilo que é a tradição europeia e a tradição comunitária, que foi negada nos últimos anos. Não há um problema grego, há um problema, ou não há um problema especificamente grego. Há um problema europeu grave que levou à quase destruição do projeto europeu, pôs em crise o euro, que acentuou aquilo que são as deficiências da construção do euro, em que manifestamente não é possível quando faltam outros elementos de coordenação de política económica, por exemplo, em matéria fiscal, em matéria de política de coesão. Não tem sentido concentrar-se a atenção estritamente nas questões monetárias e, aliás, essas políticas erradas da União Europeia conduziram àquilo que hoje é a situação europeia. Basta comparar a situação da Europa com a situação dos Estados Unidos, por exemplo. A Europa está numa situação de perto da estagnação e está num risco de deflação. Mas e traduzindo isso nos em últimos medidas e portanto a tradição europeia é aquilo que é. O que é que eu estive a semana passada no Parlamento Europeu, na Semana Europeia sobre Coordenação Económica e Monetária, e por isso não estive aqui. E, portanto, aquilo que marca é, por exemplo, dizer-se, o Presidente Jean-Claude Juncker dizia, as troicas é um modelo que não deve ser continuado. Portanto, devemos voltar ao método comunitário. Há extremistas na Europa que entendem aqui entender que há aqui o todos contra a Grécia. Enfim, essa é uma ficção. Há muito a fazer, eu não tenho, disse-o aqui, julgo que na primeira semana em que tivemos aqui, a seguir às eleições gregas, que há aqui um teste às instituições europeias e há aqui um teste ao novo governo grego, e gostaria que quer uns, quer outros tivessem à altura desse desafio. E declarações como a dos primeiro-ministro italiano, do primeiro-ministro austríaco, do presidente do Parlamento Europeu, do presidente da Comissão Europeia, isolam os extremistas que querem essa ficção fácil do isolamento da Grécia. E, portanto, é positivo, se quiser, eu acho que é positivo, que o senhor Dijsselbloem tenha dito hoje que, bom, vamos trabalhar, referiu as expectativas para o encontro de hoje, mas caso o governo do Syriza até seja bem sucedido e consiga aqui condições mais favoráveis para a Grécia, é um governo de extrema esquerda e que pode abrir até caminho a que outros movimentos extremistas do outro quadrante... Deixe-me terminar a pergunta. Não são os partidos socialistas da Europa que saem mal vistos, não, porque o outro caminho já estava Mas repara aqui o seguinte, não é o outro caminho. O outro caminho é aquilo que está a mudar na Europa. E que não foram os socialistas que conseguiram mudar, que a extrema-esquerda. Não deixam o Partido Socialista. Está a ver como a sua ficção está totalmente errada. O que é que mudou na Europa nos últimos meses? É que a Comissão Juncker, ao contrário da Comissão Barroso, diz que o caminho que levamos é errado, levou à estagnação e à deflação. E, portanto, o investimento, quer privado, quer público também, são decisivos para a Europa. A política de coesão é decisiva para a Europa. O Fundo Europeu de Investimento, a flexibilização do Tratado Orçamental, essa é que é a diferença. Eduardo Cabrita, o que é que se faz às dívidas? Bom, a questão da dívida tem de ser discutida globalmente, sabe? Há 8 países, o caso grego... Mas para ser renegociada ou não ser renegociada, para ser reestruturada ou não ser reestruturada? A Irlanda renegociou, Portugal está a renegociar. Esta questão com o FMI é uma renegociação da dívida. Não vale a pena estarmos aqui com fantasmas extremistas, que é exatamente aquilo que pôs em causa o projeto europeu, sabe? A dívida é uma questão comum da Europa. Há 19 países no euro. 8 deles têm dívida pública acima de 90%. E, portanto, o modelo que se seguiu nos últimos anos na Europa, esse foi errado. E a Europa está, eu diria, timidamente, menos do que devia, pela intervenção do Banco Central Europeu, pela intervenção da nova Comissão Europeia,
O debate europeu é um debate permanente, é um debate de produção de compromissos. E, portanto, o governo grego também, se quiser, já deu alguns passos para isso, quando diz, por exemplo, que a questão do perdão da dívida não está na agenda e que tem propostas de outro tipo, está também a destruir essa ficção fácil de um extremista anti-europeu e diria contra o interesse nacional, como o primeiro-ministro Passos Coelho. Dona Encarnação, olá, muito boa tarde. Justamente agarrando aqui na postura do Governo, caso haja aqui um aproximar da Europa àquilo que é a posição da Grécia e haja um acordo para prolongar maturidades e reduzir juros por aí, de facto deixa o Governo numa posição menos confortável nessa questão de se houver uma conferência das dívidas, nós não queremos ir por aí. Vamos lá ver, eu acho interessante como é que nós temos debatido aqui a questão da Grécia nos partidos, que à direita parece que somos todos contra os gregos, aquilo que o Eduardo Cabrita há bocado dizia, que não podemos ser todos contra a Grécia, e a esquerda é sempre a favor da Grécia, qualquer que seja o cenário de saída desta solução. O que é importante é que a Grécia não seja contra todos. Isso é que é importante, porque o que se vê normalmente nestes debates que nós temos tido é que há uma consciência total de que a Europa tem sido solidária sempre com a Grécia. E não tem deixado, mesmo nestas negociações, não tem deixado de o ser. Mais incrível ainda é quando nós vemos o Sr. Presidente da República a dizer uma verdade destas, como hoje disse, e o Partido Socialista, porque tem que falar, não é? Através de Carlos César, vem logo a dizer que são declarações indecentes. O Partido Socialista trata as dívidas públicas, com uma ligeireza que é inacreditável. Quer dizer, é uma ligeireza normal, porque para a dívida pública para o PS não há nenhuma dúvida que tem que sempre existir, e tem que sempre existir em larga escala. Nós não entendemos assim. Isso é que é o bafábulo infantil. Nós achamos... Não, olha, não é verdade. Sabe porquê? Desculpa, eu ainda há bocado... Está a colocar Presidente da República. Eu estou a dizer aquilo que hoje assisti. Nós estamos a comentar o dia-a-dia das notícias e estou a dizer o que é que hoje assisti e o que hoje ouvi. Mas é assim, porque é verdadeiramente assim. O Partido Socialista tem este problema com a dívida. Aliás, que não tem problema nenhum. Nós temos um problema grave com a dívida. Temos essa consciência. Por isso é que a têm feito crescer. E continuamos a dizer que é curioso quando o Partido Socialista também diz assim, bom, nós só saímos desta situação da questão dos juros porque tudo correu bem na Europa. Mas o caso grego é um caso à parte, sempre. Sempre. E por isso, tudo correu bem com Portugal, tudo correu bem com a Irlanda, tudo correu bem com a Itália, tudo correu bem com a Espanha. Países estavam em sérias dificuldades e alguns tiveram intervenções externas, como a Grécia teve, mas há apenas um país que não conseguiu que tudo corresse bem. Aliás, que tudo correu mal, que foi a Grécia. E por isso, eu às vezes começo a dizer assim, bom, mas a culpa é nossa, é deste espírito de austeridade, é dos programas que foram implementados, aliás, para todos os países que estavam em dificuldade, ou há alguma quarta parte daquilo que também os gregos não souberam fazer? É evidente, nós sabemos que são condições diferentes, cada um dos países não é equiparado, nós não somos iguais à Irlanda, evidentemente. Mas por acaso, e deixa-me perguntar, por falar na Irlanda, se eventualmente houver aqui uma situação de melhoria das condições para a Grécia naquilo que é o cumprimento do programa e da sua dívida, tal como a Irlanda, Portugal vai querer o mesmo? Tem que ser igual para todos. Isso é questão do espírito solidário da Europa. Quer dizer, não pode haver uma Europa... Então estou na melhor posição do mundo. Não, estamos numa boa posição por uma razão simples, que nós conseguimos sair daquele sufoco que tínhamos há 3 anos atrás. E, Não, eu perguntava a melhor posição do governo do mundo, porque não se comprometendo com o discurso grego ou anti-austeridade excessiva, vai beneficiar dos resultados que a extrema-esquerda conseguiu junto à Europa. Não, nós nunca deixámos de dizer, aliás, o Sr. Primeiro-Ministro diz sempre que é a favor de um percurso que haja correção de contas públicas, como é evidente. E continuamos exatamente nessa senda. Que os déficits são para se cumprir, quem nos dera a nós ter um déficit zero em 2018, que é aquilo que nós nos propomos fazer. Porque estes Estados não podem permanentemente, com o volume de dívida que nós temos, não podemos permanentemente viver em déficit excessivo, é impossível. Não há nenhuma, isto não é comparável com uma casa, mas não há nenhuma casa de ninguém que consiga viver assim eternamente e que tenha sempre alguém, algum tio bom ou algum primo bom que lhe empreste dinheiro para viver o resto da vida. Isto não é verdade. Isto é tal história para as criancinhas. De facto, isto não é verdade. E por isso, desde o momento em que nós consigamos perceber que estas histórias não podem continuar a ser verdade durante as próximas décadas, talvez consigamos recuperar parte do que foi a Europa, daquilo como foi construída a Europa, que não tinha estes problemas, estas dificuldades, mas que agora os tem.
E por isso eu discordo com também a visão do Eduardo Cabrita, que tem que ser tudo muito à custa do investimento público. Tem que haver investimento público, evidentemente, mas tem que haver investimento público que seja reprodutivo. Não pode haver aquele investimento público que nós assistimos nos últimos dois governos do engenheiro Sócrates, que não foram reprodutivos. Tantos milhões de gastos, tanto endividamento que foi feito, quando nós na última década nem crescemos 1% sequer em média. É inacreditável. Por isso, nós mesmo, sem investimento público agora, estamos a crescer 1% em 2014 e vamos crescer, se Deus quiser, 2%, perto de 2% em 2015. Por isso é sinal que também esta prova é verdade, que é sem aquela loucura desenfreada de fazer investimento público, só porque é investimento público, nós também conseguimos crescer. Raul Almeida, soubemos também esta semana que Portugal quer pagar 3 mil milhões de euros já ao FMI e ir até 14 mil milhões de reembolso. Isto vai criar aqui alguma folga, eventualmente, para se conseguir mudar alguma coisa que não dê a impressão aos portugueses que há uma obsessão pela dívida e pelo déficit em Portugal que nos vai deixar de mãos atadas até que, de facto, a dívida esteja toda paga, ou não? Não, isto é gerir bem o país. É óbvio que o país, tendo condições e havendo um sinal claro, como há nos mercados, que parece que incomoda excessivamente. Eu digo-lhe uma coisa, neste momento eu faço parte de um dos partidos que apoia o governo, assumidamente, portanto sou deputado desse partido. Eu, se estivesse na oposição, nunca me regozijaria, como parece ser o caso de algumas pessoas, com o sucesso que Portugal está a ter na colocação de dívida no exterior, que chega hoje aos 2,5%. Agora, o que é que sucede? Portugal tem possibilidade de conseguir juros mais vantajosos, tem possibilidade de fazer este reembolso ao FMI, deve fazê-lo tão rápido quanto possível. Isso é boa gestão. Isso traduzir-se-á sempre, obviamente, numa situação de maior desafogo financeiro do país. Agora, como será gerido depende do Governo. O primeiro passo, esta medida, aquilo que está a ser feito, é o que é correto e que mostra aqui a especificidade, a diferença da situação portuguesa. Isto é o prémio claro daquilo que foi o sacrifício dos portugueses que durante estes 3 anos e após anos de catastrófico governo do Partido Socialista que deixou o país na bancarrota e nunca é demais lembrá-lo, fizeram um grande sacrifício e recuperaram a credibilidade do país. O sinal dos juros, que as pessoas têm que perceber, não está tudo feito, não chegamos ao fim do caminho. Agora, os portugueses, neste momento, Portugal e os portugueses são olhados pelo exterior, por quem tem dinheiro para emprestar, para investir, como um povo e um país credível. Ou seja, deixa-me só terminar, o que é que acontece? O Eduardo Cabrita disse, e eu acho que não há ninguém com um bocadinho de juízo ao cimo da terra que diga que o investimento não é bom. Nós precisamos de muito investimento. De investimento público inteligente e suficiente, mas essencialmente essencialmente privado. Portugal, dadas as características que tem, dado o investimento público desenfreado e disparatado que foi feito durante muitos anos então, com aeroportos de Beja e coisas do género. Condições de investimento ou não? Agora, o que há é a possibilidade de criar melhores condições de investimento, há a possibilidade de criar atratividade suplementar para o país, mas o primeiro passo, e o que resolve isto, e que é a condenação que em paralelo e em efeito contrário seria a condenação do povo grego e da Grécia, é esta credibilidade e o cumprimento. A diferença, o investidor estrangeiro, quando vê o capital, quando vê e quando sente que há cumprimento, que há responsabilidade, que há cumprimento de palavra e que as pessoas estão à altura das situações, confia. E vai, e investe, cria riqueza, cria emprego, é tributado, cria riqueza que se distribui através dos impostos. Se não confia, se vê incumprimento permanente, se não vê futuro, não vai. Ponto final. Portanto, esta questão é fundamental. Os portugueses são os grandes autores, o governo era o que estava e o que guiou responsavelmente os destinos do país neste tempo. Sem os portugueses e sem o esforço comum, nada disto se fazia. Era mais fácil, se calhar, um processo mais irresponsável, era se calhar mais alardeante, daria mais notícias, dava quase um ar quixotesco, mas não levava Portugal seguramente a lado nenhum. Eduardo Cabrita, desde que o governo de Alexis Tsipras tomou posse e, sobretudo, desde que começou o périplo pela Europa, houve alguns custos imediatos daquilo que foi uma tomada de posição mais radical, nomeadamente
os bancos passaram a estar em perspectiva negativa e perder algum do rating que já não tinham por parte de algumas agências de rating. Por outro lado, os juros da dívida dispararam nas maturidades de referência, confirmando que, de facto, os mercados não estavam a confiar que a solução deste governo e esta flexibilização pedida à Europa fosse algo que fosse acontecer ou que fosse benéfico acontecer. Como é que se enquadra esta situação nesta discussão? Pois não se enquadra porque não tem razão. Isto é aquilo que aconteceu. Mas acontece. Não acontece. Aquilo que tem razão. 15 mil milhões de depósitos de gregos que serão da classe média que terão desaparecido para Se isto. quiserem um debate como fizeram a semana passada, os dois a conversar assim numa conversa de mano a mano, Não, estejam à vontade. estejam à vontade. Estejam à vontade. Estejam à vontade aqui. Saudades suas, Eduardo. Temos poucos minutos. Bom, estejam à vontade. Eu percebo aqui. Repara, esta fábula seria interessante se o investimento público e privado não tivesse tido uma retração de 30 anos durante estes 3 anos de governo. Portugal hoje, em matéria de investimento, quer público, quer privado, está pior do que estava em 2011. E mesmo a prioridade que foi definida hoje na agenda europeia não foi definida por causa de Portugal. Foi definida porque a Europa também está confrontada com a verificação que a estratégia ortodoxa seguida nos últimos anos falhou. E está à beira da deflação e está à beira da estagnação. Como é que se responde aos portanto, mercados? Quanto aos mercados, não tem razão, porque repare, a Bolsa grega baixou nas 2 semanas. Eu não tenho nenhuma simpatia pelo Syriza. Eu percebo que essa fita tinha graça, mas eu que estive aqui na semana, não tenho nenhuma simpatia pelo Syriza. É um governo misógino que vai ter de se adequar àquilo que é também o debate europeu, do compromisso. Essa é a linha do compromisso. A linha do compromisso não é nem o extremismo finlandês. E nessa medida teve evoluções nesse sentido. Espero que os resultados sejam positivos. Espero que haja resultados e que sejam positivos para a Grécia e para a Europa. Mas olha, a Bolsa Portuguesa, com a tragédia do BES, baixou mais no fim de julho e nos primeiros 15 dias de agosto do que a Bolsa Grega nestes últimos 15 dias. Portanto, esse filme dos mercados, o que é fundamental é que a Europa responda aos cidadãos e não a essas forças ocultas dos mercados. É essa a tragédia europeia. Passa também por aí, por aqueles que são responsáveis políticos conseguirem enfrentar e estar à altura dos cidadãos, se não correm o risco, não é do Syriza, das Marine Le Pen e das forças anti-europeias que por aí pululam. Meus senhores, agradeço a vossa presença neste Enfoque, que hoje fica por aqui. Foi um gosto estar consigo.